Glória a Deus. Eu já ia fechar a Bíblia aqui e falar: agora é contigo, varão. Vai na tua fé. Aleluia. Obrigado, irmã. Amados, sem perda de tempo, vamos lá. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 3, amém? Estamos na semana de crescendo no amor e na comunhão fraternal. Nós precisamos ter comunhão fraternal, mas como Jesus nos ensinou, que o maior dos mandamentos era amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se nós não amarmos a Deus da forma correta, não tivermos um relacionamento com Deus de uma forma correta, como vamos amar o nosso próximo? E é isso que nós vamos falar hoje. Como ter um relacionamento com Deus e ter a visão correta do nosso relacionamento com Deus. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 3. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 3. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura bíblica? Diz assim as santas e sagradas escrituras. Nós vamos ler e vamos saltar alguns versículos. Amém? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou ele e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos saltar o verso 9 agora. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Verso 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte glancor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o glancor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Agora vamos para o capítulo 20, próximo capítulo, no verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o glancor de trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura, onde Deus estava. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas para a gente ver como as pessoas que caminham com Deus têm uma visão
tem visões diferentes, mesmo vendo sinais e maravilhas. E esse povo de Israel, desde quando saíram do Egito, eles tiveram esses sinais da parte de Deus. Alguns irmãos aqui sabem que eu fiz uma mudança de órgão, né? Mudei de órgão há pouco tempo. E para minha grata surpresa, as 3 pessoas que trabalham no meu setor, elas são crentes. E eu dei glória a Deus. Falei, Senhor, Tu és maravilhoso, pela primeira vez está acontecendo isso comigo. Só que também eu tive uma surpresa. Os 3 não estavam caminhando em congregação, em comunhão, nas suas igrejas. Estavam os 3 afastados dos caminhos do Senhor. Mas eles achavam que estavam corretos, estavam certos. E tinha um relacionamento perfeito com relação a Deus. E uma visão de um relacionamento de acordo com as Escrituras. Um dia a gente conversando, porque a Adriana sempre fala que eu gosto de conversar, e quando estou conversando já estou ministrando. E aí surgiu uma conversa, não sei porquê, sobre qual é o tipo de relacionamento que cada um de nós tínhamos com Deus. E aí eu, como aquela pessoa que gosta de entrevistar, comecei perguntando para cada um deles. E aí uma jovem que tem aproximadamente uns 23 anos por aí também, que é até filha de um pastor, ela falou, bom, eu não caminho certo, eu sei disso. Eu sei que eu estou saciando as vontades da carne, mas eu sei que Deus, Ele me ama. E na hora que eu resolver voltar, está tudo certo. Porque eu sei que Ele me ama, meu relacionamento com Ele é assim, e Ele me conhece, e minha caminhada agora é assim. Show de bola. Aí perguntei para outra colega de trabalho, perguntei para ela, e aí, como você tem um relacionamento com Deus? E ela falou assim, eu tenho um relacionamento de temor, ou seja, de respeito por Deus. Mas eu também tenho um relacionamento de medo de Deus. Como assim, medo de Deus? E ela falou, bom, é porque eu tenho medo de errar e Deus me punir. E eu fiquei olhando, né? E o outro rapaz que trabalha com a gente, eu perguntei para ele também. E ele foi da mesma opinião que essa última que eu falei. E eles perguntaram para mim, como funciona? Como é que é o seu relacionamento com Deus? O que você acha? Eu falei, para mim Deus é um papai. Como assim um papai? Pois é um papai que Ele cuida de mim, que Ele me protege, Ele me guarda, mas Ele também puxa a minha orelha quando eu erro. E eu erro todo dia. E eu sei que a lei da semeadura vai acontecer, porque o que eu fizer de errado, eu vou colher. Eles são pessoas que estão há mais tempo no evangelho do que eu. Porém, eles não estão caminhando em comunhão com os irmãos, comunhão fraternal, muito menos ouvindo a palavra do Senhor. A gente tem que entender, amados, que temer a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo. Temer a Deus não é ficar assustado e cheio de medo de Deus, mas é ter reverência. Temer a Deus é uma atitude sábia. Agora, quando a pessoa tem medo de Deus, ela tem uma ideia que Deus possa ameaçar a segurança e a vida dela. O medo impõe dúvidas, e nós não devemos ter dúvidas diante de Deus. O medo nos impede de termos mais intimidade com Deus, porque a gente não consegue abrir o nosso coração e os porões do nosso coração com Deus. O medo nos impede que nós possamos nos aproximar de Deus com confiança. E essa é a recomendação do escritor de Hebreus, que a gente tem que se achegar confiadamente junto ao trono da graça. A história que lemos aqui em Êxodo, capítulo 19 e 20, nesse episódio que teve aqui, nós vemos que Deus se apresentou àquele povo, o povo que já caminhava com Ele, que já caminhava com Deus. Ele se apresentou e falou, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo.
Eu tirei vocês lá da escravidão. Eu protegi vocês durante as 10 pragas. Os egípcios sofreram as pragas, as consequências das pragas. Mas vocês são meu povo peculiar, minha propriedade particular. Eu estou caminhando com vocês, com uma nuvem de fumaça e uma nuvem de fogo. Eu sou um Deus vivo e ativo, que opero hoje, e eu quero estar com vocês. E logo após essa introdução, Deus passou para aquele povo, o povo peculiar dele, as obrigações, os princípios do reino de Deus. Resumindo nos 10 mandamentos, que são os princípios eternos, que todos nós devemos caminhar e olhar firmemente. Deus, meus amados, não passou nem qual eram as penalidades para o povo. Mas o povo, ao invés de ter respeito por Deus, eles tiveram medo de Deus. Deus convidou aquele povo para ter um relacionamento com Ele. Chamou o povo para perto dele, para cada um deles conversar com Ele. Mas o povo teve medo. Mas por que eles agiram desse jeito? Uma visão errada de Deus, uma visão distorcida de quem é Deus. E por que muitos cristãos hoje ainda caminham com essa visão distorcida de Deus? Temos que entender, amados, que na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, nos mostrando a cada um de nós que nós temos a liberdade de nos achegar confiadamente ao trono da graça. E porque hoje em dia, ao invés da gente orar e clamar ao Senhor, a gente está nomeando pessoas para orar pela gente. Porque hoje em dia eu não consigo, muitos crentes olham para um pastor, não que ele não seja um homem santo de Deus, pastores dessa casa ou qualquer outro pastor, e fala: ora por mim, o trono da graça está te esperando, meu amado. Ore você mesmo, se achegue ao Senhor confiadamente. Quando nós fazemos isso e começamos a nomear pessoas, com certeza nós estamos distorcendo aquilo que Deus quer de cada um de nós como um relacionamento pai e filho. Nós precisamos entender alguns aspectos do nosso relacionamento com Deus e ter a direção e a medida certa de como funciona esse relacionamento. E o primeiro entendimento que nós temos que ter é que existe diferença entre religiosidade e cristianismo autêntico. Nós vemos aqui no texto que todo o povo de Israel foi convidado a ter um relacionamento com Deus. No entanto, os israelitas, esses que saíram do Egito, que viram sinais e maravilhas, não aceitaram. Mas somente Moisés aceitou o convite de ter um relacionamento mais próximo com Deus. E o motivo deles terem rejeitado foi o medo. Mas Moisés sabia também o porquê do medo deles. Porque Moisés sabia que aquele medo de morrer, de perder a vida, tinha fundamento. Porque em Êxodo 33:20, Deus falou para o próprio Moisés: mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Moisés sabia. Isso não nos deixa nenhuma dúvida. Que ver Deus em sua plenitude, com toda a sua glória, mataria qualquer um de nós. E o que nos leva à conclusão óbvia, que Moisés decidiu no coração dele conhecer a Deus
Ele decidiu no coração dele que valia a pena correr o risco dessa vida. É interessante que o mesmo Deus que falou que qualquer um que chegasse e visse a face dele e a glória dele, primeiro ele falou que qualquer um morreria. Mas em Números capítulo 14, do verso 6 a 8, ele disse aqui que ele falava com Moisés face a face. Como entender essa aparente incoerência? Eu disse aparente, né? Não é incoerência. Moisés e os que estiveram em encontro pessoal com Deus e conhecer a Deus numa dimensão, numa dimensão mais acessível, eles não se satisfazeram com as tradições, com a religiosidade, com os protocolos, ou a simples informação a respeito de Deus. Moisés quis arriscar tudo e conhecer a Deus e participar da glória de Deus, mesmo que isso lhe custasse essa vida aqui na terra, mesmo que lhe custasse essa jornada aqui na terra. Meus amados, a religiosidade, ela desperta um apetite que não pode satisfazer ninguém. Ela vende o que não pode entregar e começa o que não pode terminar. Por natureza, a religiosidade dá valor à forma, à informação sem experiência. Ela valoriza o exterior, mas ignora os anseios do coração e a fome da alma. Jesus tratou com os religiosos da época dele, com os escribas, fariseus e hipócritas. Mateus 23, 27, Jesus diz assim para eles: porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O que é um sepulcro caiado? É um caixão lindo por fora, porém dentro podre, terrível. E Jesus disse a esses religiosos, Mateus 23, 13, porque eles fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Eles não entrarão no reino dos céus. Mas a religiosidade deles leva a contagiar outras pessoas, e eles estão fechando as portas para essas pessoas que caminham com eles. A diferença fundamental entre cristianismo autêntico e religiosidade é conhecer e ser conhecido por Deus. Não apenas ter informação sobre Deus, mas ser conhecido por Ele. Ser conhecido a Deus, ter conhecido a Deus na intimidade, por dentro. Contra os religiosos, Jesus também deu a sentença deles naquele grande dia, em Mateus 7, 21, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelemos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes disse explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Esse é o destino dos religiosos. Esse é o destino daquela pessoa que acha que botar uma roupa, um terno, uma gravata, um vestido, que ele é o santarrão da história. Não é isso. Não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não se trata disso. É por dentro. É a sua alma. É o seu coração. Possuir informações a respeito de alguém não é a mesma coisa que conhecer alguém.
Deus sabe mais sobre a sua vida do que você jamais poderia pensar. Mas Deus, Ele quer fundamentar com cada um de nós um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo, ele exige mutualidade, cumplicidade e envolvimento. Este é o cristianismo autêntico. Esse é o cristianismo que nós temos que caminhar. Eu preciso abrir o meu coração para que Deus realmente me conheça. Eu preciso abrir os porões do meu coração para aqueles pecados mais íntimos. Deus quer conversar com cada um de nós na intimidade. A confissão de pecados, meus amados, é o ponto de partida desse relacionamento. Quando eu confesso os meus pecados, eu tiro a barreira de comunicação que há entre eu e Deus. Confessando as minhas transgressões, eu crio uma possibilidade de relacionamento pessoal com Deus. No entanto, esse relacionamento íntimo só vai se sustentar se houver confiança, sinceridade, honestidade, verdade e cumplicidade. Não há outra forma. Quando nós nos encontramos com Deus, realmente, algo em nós morre. Mas é aquilo que impede de nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. É como um escultor que talha uma madeira. Ele extrai dela tudo que não se parece com aquilo que ele quer que seja transformado. E é exatamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer matar em nós aquilo que não se parece com Jesus, para que nós possamos ter o relacionamento correto, da forma correta com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo entendimento que nós temos que ter, que o temor do Senhor, o respeito pelo Senhor, produz intimidade. Moisés, quando foi chamado para ser o libertador daquele povo, Moisés, no primeiro momento, ele hesitou. Falou: Senhor, eu não consigo falar. Foi colocando uma desculpa atrás da outra. Moisés foi chamado para falar ao faraó, para falar para ele, libertar o povo de Israel, para fazer sinais e maravilhas no Egito, para agir tipificando um libertador. E a princípio ele não compreendeu, mas depois ele compreendeu que não se tratava dele, que tudo era Deus. E ele só entendeu quando Deus, naquela conversa que eles estavam ali com a sarça ardente, Deus falou com ele, conforme está em Êxodo capítulo 4, verso 15 e 16. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás nas bocas palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. E esse dele aqui é o Arão, o irmão de Moisés. E vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca. E tu lhe serás por Deus. A partir desse momento, meus amados, Moisés, ele constituiu uma intimidade tão grande com Deus que ele não hesitou em mais nenhum momento. O salmista Davi diz assim, no Salmo 25, 14: a intimidade do Senhor é para que os temem. No hebraico, no original, essa frase aqui traz a intimidade de um amigo, de quem a gente revela os nossos segredos mais profundos. E a melhor definição para temor é a reverência moral, a obediência. Meus amados, se faltar obediência, faltou temor a Deus. Se não procurarmos obedecer os princípios do reino de Deus, faltou temor. Não existindo
respeito por Deus, também não vai existir intimidade com Deus. Não há como. E nós temos um grande exemplo. Pecados fazem a separação. Jesus na cruz. Quando Jesus disse: Deus, por que me abandonaste? Os nossos pecados estavam lá, em Jesus. Nossos pecados fazem separação de Deus. A história de Êxodo nos ensina que é possível pessoas serem libertas do jugo da escravidão e ainda assim não entrarem na terra prometida. Todos aqueles que pertenciam àquela geração que saiu do Egito, todos eles, menos Josué e Calebe, morreram no deserto. E a razão foi a falta de arrependimento. Foi a vontade de voltar para o Egito. Saudade das cebolas. Vontade de voltar para o mundo. Está aqui na igreja, mas está olhando para lá. Oh, saudade daquele tempo. A recusa daqueles israelitas de renovar a sua mente e a murmuração contínua contra os propósitos de Deus fizeram aqueles israelitas perecerem no deserto. E da mesma forma, hoje em dia, nessa caminhada, nessa jornada, muitos cristãos se arrependem e são perdoados dos seus pecados. Mas não é o suficiente para entrar na eternidade, na presença de Deus. E ao longo do caminho, desse caminho estreito, eles se perdem. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios e disse, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. As escrituras, elas são maravilhosas. Elas nos mostram homens de fé. Homens que perseveraram na fé. Exemplos para cada um de nós. Homens que ficaram firmes na caminhada. Vigiaram para não cair. Cometeram deslizes? Sim. Erraram? Sim. Mas se arrependeram verdadeiramente. E não cometeram as mesmas falhas. Todos esses homens tiveram temor a Deus. Tiveram intimidade com Deus. E foram chamados amigos de Deus. Exemplos? Abraão. 2 Crônicas 27 diz assim: não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e desde para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Moisés, que a gente está tratando aqui essa noite, Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Os discípulos de Jesus, João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Temor a Deus, obediência a Deus, faz com que tenhamos intimidade com Deus e nos tornamos amigos de Deus. Você se considera um amigo de Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Se torne um amigo de Deus. Faça o que Deus ordena. Tenha respeito por Deus. Caminhe no caminho estreito. A porta também é estreita. Jesus disse que poucos passariam. Se espere em Jesus, não se espere em homens. Tenho certeza que se você caminhar como amigo de Deus nessa terra, a cada dia você crescerá em graça e em conhecimento de Deus. E todos os dias a sua intimidade com Deus crescerá mais e mais e mais e mais. E o terceiro entendimento que nós temos que ter é que quanto mais nós andamos com Deus,
mais intimidade nós teremos com Deus. Tem um personagem que muito me intriga na Bíblia. Um personagem que a Bíblia fala até pouco dele, mas fala que ele andou com Deus. Gênesis capítulo 5, no verso 18 a 24, fala de Enoque. No verso 21 diz assim: aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Na história das Escrituras só existe 2 personagens que não experimentaram a primeira morte: Enoque e Elias. Enoque, ele foi arrebatado e diz que a Bíblia relata que ele andou com Deus 300 anos. Amados, a Bíblia sempre prioriza aquilo que é mais relevante na vida dos seus personagens. A característica que mais se destaca das pessoas que se apresentaram aqui nas Escrituras. Portanto, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ele de fato andou com Deus. Enoque caminhou intensamente com Deus, lado a lado com Deus. Não que Enoque fosse igual a Deus. Enoque era uma pessoa como eu, como você. Mas é porque Enoque tinha uma relação de obediência, de respeito, de temor, apreciação e intimidade com Deus. E de acordo com que Enoque caminhava com Deus e Deus caminhava com Enoque, eles ficavam mais íntimos. Pois a palavra caminhar, automaticamente ela expressa progresso, avanço. E o progresso tem que fazer parte da nossa vida. Quando nós caminhamos, entramos na igreja, nós temos que avançar em direção à maturidade espiritual. Precisamos crescer, amados. Precisamos olhar para aquilo que nós éramos quando nós chegamos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E como está a nossa caminhada agora? Houve progresso? Se houve, você cresceu em intimidade com Deus. Continue andando com Deus. Eu acho que nenhum de nós vai viver 300 anos caminhando com Deus, conforme Enoque. Mas temos certeza, se continuarmos na jornada, caminhando com Deus, vamos ser chamados amigos de Deus. A devoção, o afeto e a comunhão e intimidade com Deus deve aumentar cada dia. Esse é o progresso espiritual que nós devemos ter. Isso faz com que a nossa mente comece a mudar. Isso faz com que a gente consiga ter uma comunhão fraternal. Isso faz com que a gente cresça em consagração e em santidade. O amor ardente que Enoque possuía por Deus, o caminhar contínuo com Deus, fez com que ele criasse uma fé inabalável. Esse testemunho de Enoque agradou tanto a Deus, mas tanto a Deus, que o Espírito Santo inspirou o escritor de Hebreus a colocá-lo na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. A busca consistente e verdadeira por Deus cria um cenário adequado para o encontro com Deus em toda a sua plenitude. Moisés é outro que teve uma consistência na caminhada com Deus. Ele hesitou no primeiro momento.
Mas depois que ele teve consciência do chamado dele, ele caminhou firmemente. Moisés é um dos homens, claro, que caminhou nessa terra, tirando Jesus, que mais teve discernimento espiritual, que já pisou nessa face dessa terra. As decisões, nas ocasiões que os israelitas se levantavam contra os propósitos de Deus, todas elas eram baseadas naquilo que Deus falava e instruía Moisés. Você tem tomado decisões instruídas por Deus na sua vida? Moisés é um grande exemplo. Moisés falhou somente uma vez. E quanto mais é dado, mais será cobrado. A falha de Moisés fez com que ele não entrasse na terra prometida. Deus falou para ele falar a rocha. E ele bateu na rocha. Mas não perdeu a salvação. Amém? Essa intimidade que Moisés tinha com Deus deu a liberdade para Moisés buscar mais intimidade com Deus. Repare nesse trecho da palavra aqui, que fala em Êxodo capítulo 33, verso 13. Agora, pois, se acheis graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Foi o que Moisés disse a Deus. Falou: Senhor, se você achou graça aos meus olhos, faça com que eu te conheça mais ainda. E olha o que Deus respondeu para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Que intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus conhecia Moisés pelo nome, pela intimidade, por dentro. Deus conhecia as aflições, os desesperos, as angústias de Moisés, porque Moisés abria tudo com Deus. Qualquer pessoa hoje em dia, se tivesse um relacionamento desse com algumas pessoas, não vou falar qualquer pessoa, algumas pessoas, tivesse um relacionamento que Moisés tem com Deus, elas acham, depois que Deus falou isso aqui, falava o quê? Eu sou o santarrão. Sou praticamente o santo dos santos. Como é aquela frase, hein, pastor Robert? PhD, como é que é? Doutor em teologia, não é? Doutor em divindade. Né? Mas sabe o que Moisés falou depois disso? Moisés buscou mais intimidade. Moisés falou assim no verso 18: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele buscou ir mais fundo. E sabe o que Deus respondeu? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aquilo que nós temos de Deus, meus amados, a intimidade que nós temos, não é para nos glorificarmos, é para buscarmos mais intimidade, é para nos encorajar. E sabe o que acontece? Quando temos uma intimidade com Deus, Paulo, em 2 Coríntios 3,18 fala: quanto mais intimidade com Deus, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. A intimidade com Deus é um processo que nos transforma de glória em glória, de contemplação em contemplação, de experiência em experiência com Deus, para sermos mais parecidos com Jesus. Ele é a imagem, Jesus é a imagem que devemos ver quando nós olhamos no espelho. Os maiores diferenciais daqueles que são íntimos de Deus são e sempre serão
é o acesso à sabedoria divina e o discernimento das coisas eternas. Nós não mudamos para ter comunhão com Deus. Nós mudamos em razão de termos comunhão com Deus. A resposta que quando a gente tem uma resposta restrita à palavra do Senhor, principalmente em temporadas de tribulação, cria um ambiente propício para o desenvolvimento de laços de intimidade com Deus. Nós devemos aproveitar esses momentos, os momentos de tribulação, de provas, de tentação. Nos colocar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor: Pai, me ajuda. Intimidade com o Senhor, não ter medo do Senhor. Essa tem que ser a nossa jornada. Eu e você nos tornamos mais íntimos de Deus quando andamos com Ele. E quando nós andamos com Ele, nós crescemos em graça, em intimidade, amadurecendo espiritualmente todos os dias e nos deleitando na presença gloriosa do nosso Deus. Quando nós entendermos isso, quando nós avançarmos em intimidade com o Senhor, nós entenderemos o que significa ter um amor fraternal pelo teu irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, eu queria concluir de uma forma diferente hoje. Eu pedi aos irmãos que fechem os olhos, fechem as suas Bíblias. O Ministério de Louvor, se quiser vir para cá, pode já vir. O Ministério de Louvor vai me ajudar novamente, né? Hoje, ultimamente, eu tenho usado muitos dons deles. Louvado seja o nome do Senhor, que eles até agora não ficaram chateados comigo, né? Mas a Bíblia sempre nos mostra, amados, que homens que escolhem ter um relacionamento com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus. E também a Bíblia não esconde aqueles que caminharam em religiosidade com Deus. O desenvolvimento da intimidade com relacionamento com Deus nos traz a verdadeira noção de quem Deus é em nossa vida. Você crê que Deus está nessa noite aqui? Eu creio que Deus está essa noite. Ele não vai falar comigo, com você hoje aqui. Ele não vai se apresentar hoje para mim e para você com trovões, com relâmpagos, com clangor de trombeta, nem um monte fumegando. Ele vai se apresentar hoje como uma brisa suave, com o Santo Espírito do Senhor soprando neste local e falando conosco. Seja mais íntimo de Deus. Deus falando contigo, seja mais íntimo meu. Sabe, amados, quando Deus criou Adão, na viração da tarde, ele falava com Adão, ele descia para conversar com Adão. A Bíblia não relata o que ele falava, mas eu tento imaginar ele falando: ô meu filho, como foi seu dia? Fala comigo, qual a descoberta que você fez? Qual animal que você deu nome? Qual planta se deu nome? Sabe, amados, Deus está te chamando por intimidade hoje. Tá. Ele está te chamando para um relacionamento íntimo. Ele quer que você fale com Ele as suas angústias, as suas tristezas, as suas ansiedades, aquilo que está no seu coração. Fala daquele pecado que está mais dentro do seu coração, nos porões do seu coração. Confesse a Ele. Ele quer falar contigo essa noite. Sabe, amados, o Velho Testamento, ele tipifica aquilo que nós iríamos viver nesse Novo Testamento que estamos vivendo. No Velho Testamento, ele tem a situação do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 ambientes: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio externo ficava exatamente as pessoas que ofereciam os holocaustos, as ofertas. O lugar santo, somente os levitas e os sacerdotes poderiam transitar. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. O chamado de Deus
é para sermos reinos de sacerdote, nação santa. Amados, eu quero te falar uma coisa. Na morte de Jesus, o véu foi rasgado. O véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo a cima. Por quê? Para provar que Deus é que rasgou o véu e nos abriu o espaço para entrarmos ao trono da graça com ousadia. Entremos hoje na intimidade do Senhor. Ele quer falar conosco. Aleluia. É tudo sobre Ele, amados. Nós não devemos ter medo da glória de Deus. Atenda o chamado de Deus essa noite para ter uma intimidade com Ele. Para caminharmos em um relacionamento eterno com o nosso Senhor, íntimo dEle. Louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. Louvado seja o nome do Senhor.